Tá, pessoal? Hoje a gente vai dar uma olhadinha como trabalhar com funções JavaScript. JavaScript é extremamente dinâmico e a gente pode fazer de várias formas com a mesma coisa. No caso das funções não é diferente. A gente tem várias formas de declarar funções, várias formas de utilizar as funções. E hoje você vai ver que formas são essas. Eu criei aqui uma pasta chamada funções, utilizando o VS Code, mas pode utilizar a ideia que você preferir. Né? É interessante lembrar que o JavaScript não foi desenvolvido para trabalhar dentro do computador, para trabalhar na máquina. Ele foi desenvolvido para trabalhar no navegador do computador, no navegador do usuário, mais especificamente, certo? Então, é muito importante você ter em mente que para você poder rodar o JavaScript, você precisa do Node.js. O Node.js é um programa que vai executar o JavaScript para você. Então, para você poder instalar o Node.js, não tem dificuldade. Dá uma pesquisada rapidinho, 5 minutos, pausa o vídeo. Você pode ir no próprio site original, no site oficial do Node.js, baixa o arquivo, faz a instalação, sem dar aquele processo básico de instalar qualquer coisa, e pronto, você tem o Node.js na sua máquina. Para poder executar qualquer arquivo JavaScript, a gente vai chamar o Node. Então, primeiramente eu vou criar um arquivo aqui. Nosso arquivo, eu vou definir minha função. Primeira forma de definir uma função, a forma convencional, você utiliza a palavra-chave function, coloca o seu identificador, aqui eu estou fazendo um Hello World, normal. Coloco o identificador, escopo dos parâmetros, escopo de execução. Dentro do escopo de execução, a execução que você quer que aconteça. No meu caso, aqui eu vou botar um console.log Hello World, algo bem simples. Né? Para executar essa função, a gente pode simplesmente chamar ela ali embaixo, Hello World, salva o arquivo, a gente abre o terminal. No nosso terminal, aqui já veio na nossa pasta onde está o meu arquivo, pasta funções, certo? No nosso terminal, a gente chama o Node e pede para executar o index.js. Aí ele executa naturalmente. Essa é a forma básica de se fazer uma função. Porém, existem outras formas de você fazer exatamente a mesma coisa. Tudo no JavaScript é um objeto. Isso é algo sensacional que o JavaScript traz aos desenvolvedores. Tudo é um objeto. As funções também. Então, ao definir uma função, eu vou aqui criar um Hello World 2, uma função, eu posso definir ela como uma variável, pois a função também é um objeto, então ela pode ser definida como uma variável. Eu vou colocar o meu escopo e vou utilizar uma estrutura que a gente chama de arrow function. Arrow function significa função de seta, porque essa estrutura aqui, ela é justamente o desenho de uma seta, um sinal de igual com um maior que. A gente tem essa mesma forma de fazer, vai funcionar exatamente igual. Eu posso colocar um console.log hello world 2 e chamar a minha função ali embaixo da mesma forma, hello world 2. Se eu executar meu arquivo, ele vai imprimir duas vezes, vai imprimir o hello world da primeira função e hello world 2 da segunda função, certo? Agora, tem um detalhe importante sobre essa forma de declarar funções, como utilizando o arrow function dentro de declarando uma variável, né? A sua função sendo declarada como uma variável. Por se tratar de uma variável, a gente tem que colocar, só pode ser, no caso, a gente só pode chamar essa função depois da declaração dessa variável, certo? Então, no caso do function, quando o JavaScript é compilado para rodar na máquina, todas as declarações utilizando function, elas vão subir e tudo que não for declaração de função vai ficar embaixo, então vai funcionar. Aqui no caso, por exemplo, eu poderia chamar o Hello World antes de declarar a minha função e executar. Você vai ver que o Hello World, o primeiro Hello World, vai trabalhar, vai executar naturalmente ali em cima, sem erros. Porém, quando eu estou trabalhando com a arrow function, se eu tentar executar ela antes, se eu chamar essa função antes da declaração, eu vou obter um erro. Você pode observar aqui. Cannot access Hello World 2 before initialization. Então, a gente não pode acessar Hello World 2 antes da inicialização, porque é uma variável. Variáveis não vão ter esse tipo de funcionamento. É muito importante se atentar a isso. Tem algumas outras questões sobre funções
quando você define uma função qualquer, eu não posso utilizar a palavra-chave function, eu vou utilizar só fun, e declarar a minha função. Se eu estou declarando ela com um arrow function, tem algumas coisas que eu posso fazer que é muito legal. Por exemplo, quando o meu parâmetro da minha função for apenas um parâmetro e ele for definido, ou seja, ele tem um nome, por exemplo, eu quero receber um parâmetro parent nessa minha função. Eu posso omitir o escopo dos parâmetros, porque é somente um. Se eu for utilizar dois parâmetros, parent 2 aqui, por exemplo, eu vou precisar definir o escopo. Se o meu parâmetro for um só, porém ele não for definido, ele não tem um identificador, eu vou precisar utilizar um parêntese, porque senão ele vai achar que eu estou declarando um objeto. Então, eu preciso definir o meu escopo, no caso de eu estar passando como parâmetro um parâmetro indefinido, um objeto qualquer. Como que serve isso? Eu posso aqui receber um objeto e no meu escopo eu posso desestruturar o objeto que eu vou receber como parâmetro. Então, se eu recebo um objeto, por exemplo, usuário, e esse usuário tem um ID, eu posso pegar o ID desestruturando ele dessa forma, de modo que aqui eu não vou, dentro do meu escopo, eu não vou precisar chamar usuário.id, eu vou apenas chamar o ID. E quando eu for chamar a minha função, eu vou passar o meu usuário para ela. Esse meu usuário, eu teria que definir ele aqui antes, por exemplo, const user, defino ele como um ID qualquer, certo? Então, ao utilizar a função, essa função definida que recebe o objeto, ela procura dentro desse parâmetro a propriedade ID e ela vai referenciar somente a propriedade, não o objeto inteiro. Então, se eu executar aqui, eu vou comentar esses hello words, para a gente não atrapalhar a execução do código. E você vai ver aqui NID sendo impresso. Então, não vou precisar utilizar user.id. Isso é muito útil dependendo da situação que você vai utilizar. Da mesma forma que você não precisa definir um escopo de parâmetros quando você define uma função, caso você tenha apenas um parâmetro, esse parâmetro seja definido, você vai poder, então, no escopo de execução, assim como no escopo de parâmetros, você vai poder omitir quando a sua função tem um único retorno. Então, se eu faço uma função 2 aqui, e isso só funciona também, gente, se você estiver utilizando o escopo, no caso, se você estiver declarando sua função com o arrow function. Então, se eu defino uma função 3 aqui, utilizando o arrow function, se eu tenho um único retorno para essa função, eu posso omitir o escopo de execução da minha função. Por exemplo, essa função 3, ela retorna alguma coisa. Aqui eu passei a string, em vez de utilizar o escopo return alguma coisa, como a gente está acostumado a fazer em outras linguagens de programação, eu simplesmente retirei o return e retirei o escopo, de modo que o que vai ser passado como retorno da minha função é esse objeto que vem logo após a minha função, a declaração da minha função. Tem algo muito importante sobre esse assunto, que é quando você utiliza a arrow function sem escopo de execução, tudo que tiver ali na frente vai ser buscado um objeto. E esse objeto vai ser o retorno, mesmo que você não queira. Então, se você executa uma outra função dentro da sua função que você acabou de declarar, por exemplo, eu criei aqui a função 4 e vou chamar a função 3 nela. Qual vai ser o retorno aqui? O retorno da função 4 vai ser o que retornar da função 3. É muito importante prestar atenção nisso, porque às vezes você vai utilizar uma função aqui na frente, ela pode retornar um erro, ela pode retornar alguma coisa que você não queira que retorne, e ele vai retornar. Então, se você não quer, você quer especificamente que essa função não retorne nada ou não retorne alguma coisa, usa o escopo. Caso essa função que você está utilizando dentro da sua função ela seja algo que possa gerar um erro, você vai
fazer um try-catch com essa sua função e tratar esse erro, certo? Enfim, essas são as utilidades básicas, a forma básica de você utilizar qualquer função dentro do JavaScript. Né? Tem algumas coisinhas a mais que você pode fazer, mas o principal, a estrutura realmente das funções, são assim. Você pode trabalhar, por exemplo, com as funções, até mesmo sem declarar a função. Eu poderia ter um objeto qualquer aqui, poderia declarar um objeto qualquer, e esse objeto, ele ter dentro de si uma função, por exemplo, função qualquer aqui, e essa função retorna uma função também. Então, tem várias formas de você trabalhar com JavaScript utilizando funções. Então, aqui, veja, eu estou retornando uma função. Isso aqui, como eu falei, funções também são objetos dentro do JavaScript. Então, essa função aqui, ela é um objeto e ela está sendo o retorno de func. Então, quando eu pego o func e executo ele, pego aqui o object e executo essa função, ela não está executando essa função que eu passei aqui dentro. Por exemplo, console.log. Ok, aqui. Quando eu utilizo essa execução aqui, object.func, ele não vai executar, aquela função que está sendo passada. Observa que não teve resposta. Ele vai passar a nossa função aqui. Então, tem muitos detalhes sobre funções de JavaScript que são interessantes. Só para finalizar essa parte, eu poderia, por exemplo, pegar essa função e declarar uma função que é recebida como retorno de outra função. É algo muito dinâmico. Eu poderia criar uma função 5 aqui, por exemplo, uma função 5, e ela recebe o valor de object.func. Então, essa função 5, ela vai ser isso aqui, ó. É a mesma coisa de eu ter declarado função 5 com esse escopo ali, com esses escopos. Então, se eu executar, no caso, se eu chamar aqui a função 5, ela vai executar o que foi definido dentro de object. Certo? Vou executar para você ver. No caso, é que eu tenho que chamar a função de object, né? Não somente ela, mas chamar a função. E aí ele vai dar o OK. Certo? Então, tem muitas questões, é muito interessante. Se você não entendeu muita coisa, não se preocupe, é assim mesmo. Executa, testa, faz uns experimentos e você vai ficar craque nisso aí. E volta o vídeo, assiste mais vezes. É um assunto complexo, ao mesmo tempo é um assunto simples. Quando você pega o jeito, tudo fica mais fácil. É só uma questão de paciência e atenção. Por hoje é só, pessoal.